coisa, tá? Que o Espírito Santo fez uma baguncinha essa noite aqui. Eu vim preparado para falar uma coisa com vocês, dando continuidade na nossa caminhada. A gente está numa ênfase nesse tempo na vida da nossa igreja, que é falarmos sobre servir. Servir é o nosso jeito de viver, né? E a gente tem procurado também, nas palavras ministradas, a gente enfatizar muito isso. Isso nas células tem sido ministrado também, tem sido poderosíssimo na minha vida, as palavras que têm sido compartilhadas na célula também. Mas a palavra que eu tenho no meu coração, nessa noite, nesse culto, quando eu estava aqui adorando a Jesus junto contigo, o Senhor tem algo diferente para nós nessa noite. Eu quero convidar você para ler comigo João capítulo 11, a partir do verso 38. E eu quero falar sobre o que eu quero conversar com você um pouco na leitura desse texto. Se você puder acompanhar aí, por favor, a palavra de Deus diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi ao túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Por favor, repita comigo: se credes, verás a glória de Deus. Diga sobre você mesmo: se eu crer, eu verei a glória de Deus. Agora você vai ser boca de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam. Novamente, creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu estava me lembrando aqui ao longo desse culto. Tá? Recentemente eu li um artigo sobre uma pesquisa que foi feita por uma agência de pesquisas global em diversos países do mundo, em dezenas de países, se não me engano, um pouco mais de 50 países, para se ter uma noção de qual é o nível de espiritualidade ligada à cultura de cada povo da terra. Curiosamente, o povo brasileiro ficou em primeiro lugar. Foi considerado o povo mais crente do mundo, por referência, né? O povo mais crente do mundo. Crente em quê? Crente em qualquer coisa, mas tem fé. Mas tem fé em alguma coisa, né? É isso. Para nós, queridos, falar sobre Deus, a gente está num culto. A gente está aqui num ambiente de adoração a Deus. A gente falar sobre Deus, falar que Deus existe, talvez seja algo óbvio, talvez seja algo natural, ainda que, de verdade, eu creio que muito provavelmente possam ter pessoas aqui que vieram nessa noite exatamente porque estão questionando a sua fé, questionando a realidade de Deus na sua vida. É possível que isso aconteça, que você esteja vivendo isso nesse exato momento. Mas de uma maneira geral, até mesmo este questionamento, ele é fruto de uma voz que vem do fundo do coração, que é o desejo de encontrar aquilo que é a resposta pelo qual todas as nossas perguntas possam ser respondidas. Encontrar aquela pessoa, aquele lugar onde a gente vai desfrutar de satisfação, de paz, de alegria, de realização, sensação de encontrar o propósito pelo qual nós nascemos para viver. Queridos, essa voz, essa busca, ela fala ao coração de todas as pessoas. E tem gente que vai até para o caminho do ateísmo.
já li uma vez um artigo também nessa área, quando fala que a maioria dos ateus, a grande maioria mesmo, quase todas as pessoas que se reconhecem como ateus ou ateias. O que significa ateu ou ateia? Trocando em miúdos, é uma pessoa sem Deus, sem fé em Deus, que não acredita na existência de um Deus, de uma pessoa divina, ok? É muito interessante que até mesmo as pessoas que se reconhecem como ateus e ateias chegaram à conclusão de que são ateus ou ateias depois de terem buscado conhecer a Deus. Entende? Então, assim, buscaram, na sua busca, não encontraram, e aí então, por alguma experiência da vida, chegaram à conclusão. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu não acredito mais nesse negócio. Então, fizeram isso depois de terem feito uma busca. Depois de terem, no seu coração, terem procurado. Mas por alguma razão não encontraram. E por não terem encontrado, chegaram a uma conclusão para si próprios. Afirmaram para si próprios: Deus não existe. Queridos, queridas, essa experiência aqui, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de Lázaro, amigo de Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Lázaro, amigo de Jesus? Alguém já leu essa história? O amigo de Jesus que morreu e ressuscitou. Boa parte aqui, bastante gente, né? Ok, mas tem gente que não. Mas essa história aqui em João capítulo 11 conta desse amigo de Jesus, amigão mesmo, assim, amigão do peito. Amigão, Jesus era muito amigo de Lázaro e da sua família, do seu pai, das suas duas irmãs, era chegado da casa. E, trocando em miúdos, não é o propósito aqui falar sobre essa história inteira, mas eu quero falar sobre exatamente essa busca do nosso coração. Aí acontece que Lázaro adoece e morre. E Jesus sabia disso, e Jesus estava contando com isso. Porque Jesus, ele sentia no seu espírito, na sua visão, na sua percepção divina, ele sentia que esse momento difícil, esse momento traumático, essa batalha, essa bomba explodindo na vida daquela família, ela não era para mal, ela era para bem. Sabe, queridos, isso é algo muito comum acontecer. Às vezes o trabalhar de Deus nas nossas vidas, ele acontece no meio de o Senhor permitir que às vezes as coisas piorem, para depois Ele poder mostrar o propósito dEle, o caminho dEle. E por que isso? Por diversas razões. Às vezes por causa de orgulho, que o orgulho precisa ser quebrado. Às vezes por causa da incredulidade. Às vezes porque a pessoa é muito cheia de si. Às vezes porque a pessoa tem muitas experiências traumáticas que bloquearam o seu coração, então ela é resistente, ela não quer que Deus entre em determinadas áreas da vida dela. E às vezes Deus deixa as coisas irem. E às vezes o barco até começa a entrar água. Deus, o Senhor não existe, olha aqui está entrando água no barco, eu vou morrer. Calma, não chegou o tempo ainda. E foi o que aconteceu nessa experiência. Jesus poderia ter ido e livrado Lázaro da enfermidade que fez com que ele morresse? Poderia, mas ele não quis fazer, porque ele sabia que tinha algo maior que precisava acontecer. É muito interessante que quando a gente chega nessa altura desses versos aqui, a situação com Jesus, ela recai sobre uma das irmãs de Lázaro. E olha só quem era essa irmã de Lázaro, era a Marta, a mais velha. E ela chega diante de Jesus, e ela desabafa diante de Jesus. Ela abre diante de Jesus aquilo que eram as suas convicções. E quais que eram as convicções de Marta? Marta era uma pessoa que cria em Deus, que ela tinha fé, era uma pessoa de fé. Mas sabe qual que era uma das coisas que era meio que batalha na vida de Marta? Ela acreditava em Deus, mas ela acreditava muito na relação dela com Deus, baseada no que ela podia fazer para Deus. De que Deus a aceitava baseado na quantidade de coisas boas que ela fazia. Tem uma outra experiência que ela teve, até um estressezinho, uma rusguinha com a irmã dela, relacionado sobre isso. E Jesus fala ao coração de Marta: Marta, Marta,
Você é muito agitada, mulher. O teu coração é muito preso com as coisas que você faz. Você acha que o valor da tua vida, você acha que os olhos de Deus se voltam para você por causa das coisas que você faz. Você não está entendendo. O caminho deveria ser contrário. Existe sim algo que Deus espera que venha das nossas mãos, mas não para que Ele te aceite, mas como resultado do que Ele fez nas nossas vidas. Não existe nada que as nossas mãos possam oferecer para Deus que faça Ele amar mais a gente do que Ele já ama. Não existe nada que a gente possa fazer para Deus que Ele vai se agradar da gente mais do que Ele já se agrada. Não existe nada que a gente possa oferecer para Deus para que Ele nos perdoe mais do que Ele já perdoou. Queridos, não começa com as nossas mãos. A coisa não começa em nós, a coisa começa com Deus. E eu preciso abrir um parêntese aqui para falar ao teu coração sobre isso. Eu acho que tem muitos de nós aqui que precisamos rever a maneira como nós entendemos o que é ter um relacionamento com Deus. A gente acha que a coisa começa com a gente. A gente acha que tem tudo a ver conosco, que nós somos o Sol e Deus é um planeta que fica em volta de nós. Já que Ele é grande, Ele pode ficar girando em volta de nós. Não, Deus não vai fazer tal coisa, porque senão Ele seria ruim. Deus com certeza vai atender o que eu estou querendo, porque senão Ele não seria Deus. Não é justo. Eu estou andando na linha, eu estou fazendo tudo certinho. Por que Deus não me daria o que eu estou querendo? Você está entendendo essa mentalidade? Foi a mentalidade que atrapalhou e muito a vida de Marta. E que atrapalha tanta gente até os dias de hoje. É quando a nossa relação com Deus não começa em Deus, começa em nós. Só que Jesus, Ele vai falar num momento que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Um pouquinho para frente, no capítulo 15 de João. Não fomos nós que o amamos primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Nós sentimos esse amor nos constrange, como a palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios. Esse amor derramado nos nossos corações, qual que é a coisa natural que a gente faz? Extravasar esse amor, corresponder a esse amor, fluir nesse amor. E o que nós passamos a fazer é fruto desse amor derramado nos nossos corações. Querido, querida, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus. O mundo não começou por causa de mim, o mundo começou por causa de Deus. Deus não é um satélitezinho que fica girando em torno de nós para dar carimbinho de estrelinha na mão, não é assim que fazem nas escolinhas das crianças? Quando o aluninho foi bem, conseguiu fazer a lição, tirou nota boa, o professorzinho chega lázinho e coloca um carimbinho na mãozinha, e aí fica aquela estrelinha ali, aquele solzinho sorrindo para a criança. Olha que legal. Está tudo bem com Deus? Tá. Por quê? Porque eu ganhei carimbinho. Não tem nada a ver, queridos. Nós deveríamos, em primeiro lugar, acessar o Senhor. É por isso que chega nessa experiência e Jesus, Ele pacientemente, está todo mundo perturbado e triste. Jesus também está tremendamente chateado. Aquele momento, o que o diabo estava tentando fazer, a ligação que ele tinha com aquela família, tem um monte de coisas ali falando forte ao coração de Jesus. Mas ele sabe aonde aquilo vai terminar. E aí Jesus então libera uma palavra. E aqui é a segunda coisa que eu preciso falar ao teu coração. Quando o nosso coração, ele está cheio de nós mesmos, de que Deus, Ele tenha que vir atrás de nós, para recompensar as coisas certinhas, as coisas boinhas que nós fazemos para Ele, a gente perde de noção uma coisa que é fundamental na vida de qualquer pessoa que busca a Deus, que é a palavra. A palavra. Tem uma experiência que Jesus tem com seu discípulo Pedro. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, joga a rede. O horário não favorecia, o local não favorecia, nada favorecia. Mas naquele momento Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, olha, eu não concordo. Para mim não faz o menor sentido. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. Querido, a vida de quem busca a Deus é
é uma vida que a única coisa que a gente precisa no nosso dia a dia é de uma palavra. Se Deus te der uma palavra, se Deus falou. Tempo atrás, estava batendo um papo com jovens aqui, e no meio desse papo, teve uma hora, respondendo uma pergunta, eu estava falando isso para eles, que eu já tive várias experiências. Não estou falando isso para me exaltar, não. Estou só testemunhando da bondade de Deus. Eu já tive várias experiências de pessoas chegarem para mim e falar: pastor, não vai dar certo, pastor. Não vai funcionar. Ah, meu irmão, e aí eu falei para os jovens: quando alguém chega para mim e fala, não vai dar certo, aí é que eu vou mesmo. Aí é que eu vou mesmo. Porque, querido, se a gente tiver uma palavra, pode a previsão do tempo falar que não, pode a análise do médico falar que não, pode o exame médico falar que não, pode o INSS falar que não, pode o STF falar que não, pode o patrão da empresa falar que não, pode o mundo inteiro dizer que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Vem comigo, prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Presta atenção. E o que é só disso que nós precisamos. Basta uma palavra. Querido, querida, se você tiver uma palavra, se agarra com ela. Creia nela com toda a força do teu coração. Não solte essa palavra por nada. Porque Ele é o Deus que pode operar o impossível. Às vezes o que falta para nós é a falta da palavra. Eu não estou falando de ler a Bíblia. Eu conheço pessoas, já falei isso algumas vezes aqui, eu tive amigos já, que não criam em Deus, que já leram a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes. Então nós não estamos falando aqui de informação. Nós não estamos falando de conhecimento da cachola. Nós estamos falando de uma palavra viva. Você sabe isso? Aquela palavra que ela queima no coração. Aquela palavra que você não sabe, às vezes você não sabe claramente de onde veio aquilo, qual o sentido daquilo, mas é algo que foi plantado pelo Espírito Santo no teu coração e você simplesmente sabe que é. Você simplesmente sabe que Deus falou. De que forma Deus falou, pode ser inimagináveis as possibilidades. Mas essa palavra que Deus deu é tudo que você e eu precisamos para a gente andar no nosso dia a dia, queridos. Jesus chega para Marta e fala: Marta, eu não disse a você já? Olha só o problema de Marta. Jesus já estava botando Marta na prova de recuperação. Já estava na recuperação. Na escola, lá no aplicativo, tem AV e tem R. Né? No aplicativo da escola, estudantes, não tem? O que é AV? É a primeira avaliação, é a primeira chance de já resolver a vida ali. Mas quando precisa de um R de recuperação, significa o quê? Voltou para o final da fila. Redenção. Para alguns, né? Para alguns não é nem recuperação, é redenção. Que precisa de um milagre. Cara, quantas vezes nós vamos precisar voltar para o final da fila, gente, pelo amor de Deus? Quantas R's você já está fazendo, querido? Segunda R, terceira R. Quantas cabeçadas já precisou? Vai precisar de outra. Eu já não te disse. Se creres. Se creres. Olha que coisa maravilhosa, gente, é viver pela fé.
Não começa com a gente, começa com Deus. Ele dá uma palavra e diz, creia que eu vou cumprir essa palavra. E qual que é o nosso trabalho? É só crer, confiar e seguir o nosso dia. Como quem sabe que o Deus que promete é fiel para cumprir. E de onde que vem a realização daquilo? Vem da nossa força de vontade? Vem do nosso esforço? Vem da nossa inteligência? Vem do nosso QI acima de 120? Vem do mesmo Deus que começou, que deu a palavra. Ele cumpre, no tempo dele, no modo dele. Jesus, mas já faz 4 dias, Jesus. Já está cheirando mal, já está cheio de bichinho, já deve ter larva lá dentro, Jesus. Não tem como, Jesus. Esse é o nosso problema muitas vezes, queridos. Eu já vi muitas pessoas se dizerem ateus e ateias por causa disso. Porque elas não conseguiram comprovar a existência de Deus. Mas quem disse que a ciência humana, que a sabedoria humana consegue provar algo que é divino, algo que é eterno? É a mesma coisa. Essa semana nasceu o bebê esses dias nasceu o bebê de uns amigos nossos. É a mesma coisa. Está aqui, ó, estou vendo o Levizinho aqui. Daqui. Tem uns lá no fundo que eu já não consigo ver. Já 45 para 46, vocês têm que dar um desconto, né? Mas eu estou vendo o Levizinho ali. Era a mesma coisa que pedir para o Levi. Está com quantos meses, Lô? Uma criança de 5 meses. Levi, por favor, escreve seu nome e sobrenome, por favor. É nós comparado com Deus, gente. E Deus consegue escrever a redação da nossa vida inteira, do começo ao fim. Essa é a comparação entre nós e Deus. Mas o ser humano continua assim, não, enquanto eu não entender, enquanto eu não conseguir explicar, enquanto não fizer sentido, não crerei. Não vai crer nunca. Não vai crer nunca. Porque Deus é espírito e as coisas do espírito, elas são vividas pela fé. As coisas naturais são compreendidas de maneira natural. Ontem eu estava com uns amigos aqui, com um amigo aqui, Marcelzão estava aqui comigo, e a gente estava usando um aparelho, né, Marcelzão? A gente estava usando um aparelho aqui, passando nessas paredes aqui, por causa de algumas necessidades que a gente tem, um scanner, que é um aparelho que ele tem toda uma tecnologia lá, que passa na parede, e naquela tecnologia, do jeito que ele apita lá, do jeito que ele acusa, você sabe, ó, está passando um fio aqui energizado, está passando um cano aqui que não é metálico, que passa água por dentro dele. Aqui tem uma coluna, tem uma viga aqui. Mas baseado em quê? Não, baseado assim, faz-se cálculos. Existe uma onda ultrassônica, que ela é irradiada dentro da parede, e dependendo da maneira como volta, tem uma placa lá que faz a leitura, e dependendo da maneira como volta essa onda ultrassônica, ele consegue fazer a conclusão de que aquele material é aquele. Beleza? Tranquilo. Agora vai explicar o eterno. Vai explicar aquele que é espírito. Não, ele mede 5 metros. Do mesmo jeito que ele, na sua glória, ele enche todo o universo, de uma hora para outra ele se fez carne como nós. E depois ele morreu e ressuscitou e voltou à sua glória a encher todo o universo. Como é que você explica isso? Explica, querido. Você não vai explicar, você não vai entender nunca. O máximo que você pode fazer é crer, receber e sentir. Queridos, queridas, essa é uma noite, eu já falei isso, Deus já me deu essa palavra aqui nessa noite, essa é uma noite de concertos. E eu quero falar ao teu coração. Está na hora de você parar de ficar de beicinho com Deus. Está na hora de parar com essa birra de ficar rolando no chão que nem criança mimada em supermercado querendo iogurte. Falando, Deus, se o Senhor não fizer, Deus, se o Senhor não falar, Deus, se o Senhor, enfim, eu não saio do meu lugar enquanto Deus. A maioria dos crentes ateus faz isso. Pastor crente ateu, fui eu que acabei de inventar. Fica tranquilo, se você achar que é um absurdo, eu aceito. Tá?
Sabe como é que crente ateu se comporta? Crente ateu é aquele que fala assim: você crê em Deus? Creio. Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Creio. Você crê que Ele é o Salvador do mundo? Creio. Você crê que Ele pode te salvar hoje? Eu creio que Deus pode se Ele quiser. Esse é o crente ateu. Eu creio que Deus pode fazer. Não, eu estou falando se você crê que Deus pode fazer em você agora. Você crê que Deus pode curar os enfermos? Creio. Já vi isso na Bíblia, creio. Mas você crê que Deus pode tirar essa enfermidade do teu corpo agora? Eu vou deixar para Deus. Se Deus quiser, Ele faz, né? Essa é a fé do ateu. É aquele que crê em Deus, mas ele não crê em Deus. Deus aqui. Que aquela palavra que está aqui, Ele é fiel para cumprir aqui, em mim. De me perdoar agora. Querido, querida, você pode sentir paz, não é amanhã quando você acordar, é agora. Querido, querida, você pode ter os relacionamentos na sua vida restaurados. Não é assim, não, no dia que eu estiver pronto. Querido, se o Senhor está falando agora, não endureçais o teu coração, é o que a palavra de Deus diz. Se Ele está falando agora, é porque Ele quer fazer agora. E você, quer ou não quer? É crer em mim, é crer aqui. É eu recebo, eu tomo posse. Se o Senhor disse, então eu creio com todas as forças do meu coração. Foi essa a fé que Jesus estava esperando. E foi por isso que Ele deu esse puxãozinho. Ele botou Marta no R aqui. No AV ela não passou. Na avaliação ela não passou. Mas aí Ele botou ela no R. E aí na recuperação, aí então ela vem e responde. Ela vem e atende ao Senhor Jesus. Queridos, está na hora da gente parar de ir para o final da fila, ficar pegando recuperação. O Senhor está falando comigo e com você hoje. Está na hora de você, meu irmão, minha irmã, eu quero falar a você que é crente, batizado, você que já conhece ao Senhor na tua vida. Está na hora de você parar de ficar esperando Deus colocar todo o universo favorável, tudo conspirar. Eu já falei sobre isso, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falando sobre isso, né? Não, eu só vou na hora que tudo favorece, assim. Que eu entendo que se não está tudo favorecendo é porque não é para isso. É mentira. Isso é mentira. Às vezes o Senhor vai falar, olha, não favorece, mas vai mesmo assim. Foi o que Ele falou para Moisés. Moisés, você sair do Egito com o povo de Israel não favorece. Faraó vai pegar vocês, vai acabar com vocês. Mas vai mesmo assim. Aí Moisés sai. Aí ele chega no braço do Mar Vermelho. Aí Moisés vê o barulho dos exércitos vindo atrás. Na frente uma barreira de água impossível de passar. Ele falou, Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, na fronteira do país, para fazer a gente morrer. Ele fala, o que você está batendo papo comigo, cara? Não é hora de ficar batendo papo, não. O que eu falei para você? Diga ao povo para marchar. Oi, Deus. Está na frente da praia aqui, Deus. Como nós vamos marchar? E Deus não responde mais nada. Aí Moisés, fui para a recuperação. Ele estende o cajado, o mar se abre. E o povo atravessa. Vou falar uma coisa para você, querido, querida, fruto de experiência de vida com Cristo, tá? De vez em quando eu já aconselhei algumas vezes amigos também sobre isso. O Espírito Santo não é dado a explicar tudo que Ele vai fazer do começo ao fim para a gente. Então para de pedir para Ele dizer tudo que Ele vai fazer. Não vai. Ele vai te dar uma palavra. Foi o que Ele fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas para onde que é para ir? Não interessa, sai de onde você está. Eu reprogramo o GPS no meio do caminho.
tá? Só vá. Aí ele vai, aí ele recebe uma palavra. Uma nova palavra. Aí ele vai mais um pouco. Aí ele também pegou umas R1, R2, R3, foi para o Egito, deu umas pataquadas ali, deu umas mentirinhas, rolou no meio do caminho, fez umas recuperações também. Foi para o final da fila algumas vezes, né? Mas recebeu depois a palavra, creu na palavra e foi. E é assim, queridos, que a gente vai. Você e eu precisamos de uma palavra para hoje, para amanhã virar uma nova palavra. Assim como o maná caía dos céus todo dia, segundo a necessidade do povo para se alimentar. Todo dia, se você e eu precisarmos, como nós precisamos, vai ter palavra. Então, meu irmão, minha irmã, como eu estou falando a você que já é crente, que você está esperando a tua vida ficar tranquila, o dinheiro sobrar, você se aposentar para você ter tempo para fazer a obra que Deus já te chamou para fazer há 15 anos atrás. Porque no momento está complicado, vida muito corrida. Faz um favor para mim, me ajuda aqui, pra você entender uma coisa. Pergunta para a pessoa que está aí do teu lado se a vida dela está corrida. Pergunta. Acabei de receber um dom de adivinhação aqui. Ela falou que tá. Qual que é a novidade, querido? A gente vive num mundo louco. A questão não é que a gente precisa de mais tempo para fazer as coisas. A questão é que a gente não tem tempo. Eu vou dizer para você qual que é. Isso daqui não é a palavra. Eu estou abrindo um parêntese aqui. Sabe por que você não tem tempo para fazer as coisas? Porque você não sabe estabelecer o que é prioridade. Você tem administrado a sua vida como bombeiro. Tocou a sirene, sai correndo. Só que, querido, se não for prioridade, não vá. Mas se eu não for, o telefone, 10 mensagens no meu WhatsApp, preciso ir. Se não for prioridade, não vá. Você vai se perder. Tua vida vai virar uma loucura. Você vai se perder. A irmã de Marta, Maria, não era que ela era melhor. Ela era até a caçulinha. Era meio ingênua, meio maluquinha da cabeça também. Mas ela aprendeu rápido uma coisa. A entender o que era prioridade. E se ela tivesse tempo só para fazer o que era prioridade, era o que ela fazia. Se sobrasse tempo para as outras coisas que não eram prioridade, depois ela fazia as outras coisas também. E foi exatamente quando Jesus mandou a Marta para a recuperação. Fala, Marta, você está muito ocupada com o que não é prioridade. Mas a tua irmã, você está braba com ela, mas deixa eu te falar, ela está certa. Ela está ocupada com o que é prioridade. E o que é prioridade nunca vai ser tirado de você. O que não é prioridade, qualquer um pode fazer no teu lugar. Mas o que é prioridade, só você pode fazer. Está fazendo sentido isso no teu coração, meu irmão? Faz sentido isso? Eu quero orar, tá bem? Chega da gente conversar. Filipão, mas venha pulando, bichão. Eu vou precisar de vocês. No manto. Todos, tá? Você pode ficar em pé, meu irmão, minha irmã? Nós vamos orar e eu vou chamar você. Já se prepara, eu não quero nem saber. Lá vem o pastor com esse negócio de apelo e quer... E o problema é teu com Deus. Eu já recebi a palavra e estou procurando obedecer. E agora é você também, querido. Só para mim que vai sobrar essa noite aqui? O Espírito Santo bagunçou só a minha vida e não vai bagunçar a tua? Vai bagunçar a tua também. Em nome de Jesus. Já está bagunçando. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam fazer concertos urgentemente diante de Deus.
Tem pessoas que não param de chorar, que nem criança mimada para o Senhor. Querido, querida, desculpa falar isso para você, mas é com amor que eu estou falando isso para você. Para com isso, pelo amor de Jesus Cristo. Para com isso, que seja hoje o dia de parar com isso. Eu vou parar de reclamar da minha vida. Eu vou parar de reclamar do que Deus não me deu. Eu vou parar de reclamar do que eu não tenho, do que eu não sei, do que eu não posso. Querido, querida, o Senhor tem uma porção para ti. Ele tem uma porção para mim. É só disso que você e eu precisamos, que a gente encontre alegria nisso. Você pode fechar seus olhos, por favor? Eu gostaria de convidar você, olhos fechados, para olhar para dentro e não mais para fora. Tem irmãos e irmãs aqui que têm sido chamados pelo Senhor para se consagrarem na obra dEle, e você anda relutando com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, é a oportunidade que o Senhor está dando de você dar um basta nisso e parar de ficar rateando com o Espírito Santo. Se o Senhor está falando hoje com você, é porque hoje Ele quer fazer na sua vida. Tem pessoas aqui que já estão há tempos visitando. Vai na internet e visita mais um pouco na internet. Depois dá um tempo para sua cabeça. Aí depois, quando está mais carente de volta, busca mais um pouco para ver qual experiência se sente bem. Querido, querida, você não deve estar atrás daquilo que te faz sentir bem. Você deve estar atrás daquilo que é o lugar certo para você viver. E a resposta é Jesus Cristo. A resposta é Jesus Cristo. Não tem outra resposta. Você achou que eu ia falar igreja, né? Você achou que eu ia falar tal denominação? Não é nada disso. Isso são coisas, isso são meios. A fonte da vida está em Cristo. Você não precisa sentir. Você não precisa ver estrelinhas. Você precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então eu quero chamar você, todos vocês. Se eu já falei ao teu coração, você vem aqui para frente. Se eu não falei ao seu coração, mas você sabe que tem um milagre que precisa acontecer na tua vida, uma virada que precisa acontecer na tua vida, venha do mesmo jeito. Que eu quero orar por você nesse momento. Eu quero chamar você também. Você que está remoído em dores. Você que está remoída em dores. Você não tem espaço na sua cabeça para mais nada a não ser os problemas que você sofre, que você carrega. Senhor Jesus, fala a você. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo. Para de falar dos seus problemas e fala um pouco mais de mim. A vida espiritual não se trata de um escritório onde nós resolvemos os nossos problemas. Deus não é um saque, serviço de atendimento ao cliente. Ele quer um relacionamento. Ele quer gente perto e Ele quer estar perto. É isso. Essa é a vida. É perto. É estar junto. É conhecer a Ele assim como Ele conhece a gente mais e mais. Querido, querida, se você está cheio da sua vida, eu falo ao seu coração também. Se você está cansado, se você não aguenta mais, você não sabe nem pôr em palavras, mas alguma coisa precisa mudar na sua vida. Você precisa de um milagre. Se creres, verás a glória de Deus. Pastor, mas eu nem sei o que é. Confia no Espírito Santo. Ele vai interceder por você ao Pai com gemidos inexprimíveis, mesmo aquilo que você nem sabe. Dê esse passo de fé, querido, querida. Tire a pedra. Tire a pedra. Me dá microfone.
microfone aqui, por favor, que eu estou ficando sem voz. Tire a pedra. A única coisa que você precisa fazer é crer e tirar a pedra. Eu quero pedir, por favor, eu vou precisar da ajuda. Pastores, por favor. Líderes de célula, por favor. Intercessores. Eu preciso aqui de homens para abraçar esses homens aqui e liberar. Olha, venha para profetizar, tá bem? Venha para profetizar. Confie na unção profética que o Espírito Santo vai derramar sobre você. Eu preciso de irmãs para grudar nessas mulheres aqui nesse momento. Comece a profetizar sobre essa vida. Comece a despejar aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração nesse momento. Eu preciso de homens aqui. Eu preciso de 2 homens e uma mulher. Por favor. Eu preciso de 2 homens e uma mulher. Em nome de Jesus. Abraça essas pessoas. Libera sobre as vidas delas. Ministra sobre esses corações. Libera cura. Declara milagre. Ora por salvação. Profetiza salvação nessas vidas. Oh! Ah, eu posso sentir. Ah, eu posso sentir. Eu preciso de mais uma irmã aqui, por favor. Eu preciso de mais uma irmã aqui, por favor. Querido, querida, ainda está em tempo. Você tem a oportunidade. Ah, mas eu não preciso ir aí na frente. Não tem nada a ver com ir na frente. Será que você está entendendo? Esse ambiente não tem nada a ver com ir na frente. Tem a ver com a tua atitude. Um passo de fé. Algo que represente aquilo que você tanto anseia do teu coração. É isso que você estará demonstrando. Profetize sobre essas vidas. Querido, querida, você que está aí, começa a falar com Deus aí onde você está. Grita para Ele. Fala: Senhor, vem me visitar. Senhor, me mostra os teus pensamentos. Me mostra o teu coração. Me mostra quem Tu és, Pai. Não perda essa oportunidade, mesmo se você está aí na congregação. Levante um grito ao coração do Pai, em nome de Jesus. Ei, profetiza, profetiza, profetiza. Espírito Santo, vai dando palavra, vai dando palavra. Tem milagres acontecendo nessa hora aqui nesse lugar. Tem milagres acontecendo aqui nesse lugar. Hoje não mais. Ei! A partir de hoje não mais. Você veio aqui com esse fardo. Você não sairá daqui levando esse fardo. Você está limpo. Você está limpa. O Senhor te aceita pela graça dEle. Profetiza, ore por milagres. Declare milagres. Memanarayaba, Erecandarayaba, Sucandalagaraba. A morte venceu. Ei! Entrega o recado. Profetas e profetisas do Senhor, entrega
essa pessoa para entrar na brecha com você. Meu irmão, minha irmã, enquanto essa pessoa não sair daqui da frente, você não sai do lado dela, por favor. Se essa pessoa ainda está aqui, fica com ela enquanto ela estiver aqui na frente. Não deixa esse irmão aqui. Julinha, por favor. Não sai do lado dela, por favor. Quem estava aqui, por favor, não saia do lado. É um momento extremo. É um divisor de águas nessas vidas. Essas pessoas não vão enfrentar isso sozinhas. Não vão enfrentar isso sozinhas. E a terra temeu, sepulcros. Aleluia. Aleluia. Jesus morreu por você. Ele pagou um alto preço por você. Ele não precisa te mostrar mais nada. Agora o que é necessário é você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Oh, aleluia. Fica junto, fica junto. Enquanto eles ficarem aí. Eu tenho livre acesso hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Acesso Novas histórias. Novas histórias. Junto com a irmãzinha aqui, ó. Junto